Boa tarde, sou Daniela Carrijo, professora de piano do Conservatório Estadual de Música Cora Pavan Caparelli e pianista do Projeto do Brasil. Viemos aqui hoje contar um pouco da nossa história e da nossa trajetória, que está completando agora em 2021 15 anos. O Projeto do Brasil teve início em 2006, com a publicação de um catálogo de obras e de um CD. Este catálogo de obras foi resultado de uma pesquisa realizada com 138 compositores, a fim de levantarmos o repertório existente para a formação de flauta doce e piano. Inicialmente, então, foram catalogadas 51 obras de 28 diferentes compositores, que geraram, então, a publicação deste catálogo de obras. O CD, nós selecionamos 12 obras de diferentes compositores que foram gravados e este material foi distribuído gratuitamente para universidades de todo o Brasil, que possuíam cursos de música, para conservatórios e para escolas de música. E também foi distribuído gratuitamente para as pessoas que estiveram presentes no recital de lançamento. Toda essa pesquisa, ela foi divulgada e publicada o passo a passo e o resultado na revista Música Rode da UFG, da Universidade Federal de Goiás, de 2006. O artigo é intitulado Música Brasileira Erudita para Flauta Doce e Piano, Ampliação do Repertório e Organização de Catálogo de Obras. Também, em 2007, publicamos na mesma revista uma primeira audição de uma obra do compositor Antônio Celso Ribeiro, que foi escrita especialmente para o projeto no início das pesquisas. Em 2011, o projeto, continuando com as nossas pesquisas, o projeto então publicou um álbum de partituras e um novo CD. Esse álbum de partituras contém 24 partituras escritas para flauta doce e piano. A maioria, obras inéditas, escritas para o duo, para o projeto, e algumas obras que estavam de posse dos compositores e não publicadas. Além disso, em 2011 foi também gravado o segundo CD do Duo Brasil, com outras 12 obras escritas nesta formação. Boa tarde, pessoal. Eu sou a Betisa, professora de flauta doce no Conservatório Estadual de Música Cora Pavan Caparelli de Uberlândia e flautista do Projeto do Brasil. Dando continuidade ao que a Daniela falou, em 2013 o duo foi contemplado com o Prêmio Funarte de Concertos Didáticos, onde apresentamos em 8 escolas da rede pública de ensino de Uberlândia, levando a música erudita brasileira aos alunos de diversas faixas etárias. Vale destacar também que em 2015 publicamos um artigo na revista Diálogos, Linguagens em Movimento, onde falamos do trabalho do Duo Brasil. Em 2016, o Duo foi contemplado na Lei Municipal de Incentivo à Cultura, através do incentivo fiscal, e pôde publicar o segundo álbum de partituras, contendo 24 obras que ainda estavam manuscritas e editadas pelos compositores, mas não publicadas. Os álbuns foram distribuídos às universidades, conservatórios, escolas de música e aos compositores. Este ano estamos concluindo uma etapa muito importante para o projeto, que foi a gravação do terceiro CD do Duo Brasil, com obras escritas e dedicadas a nós durante todo esse tempo. Foram 10 obras de 6 compositores, e só foi possível concluir esta etapa com o incentivo da Prefeitura Municipal de Uberlândia, Secretaria de Cultura, por meio do Programa Municipal de Incentivo à Cultura, o PMIC. Desejo a todos um ótimo concerto e para saber mais sobre o projeto do Brasil, acesse as nossas redes sociais. Um grande abraço! Beethoven Cunha é pernambucano, nascido em 1978.
maestro, instrumentista e compositor, grande músico que tem sido tocado e convidado para diversas atividades pelo Brasil e exterior. É um compositor com escrita bastante variada, incluindo elementos tonais, modais e atonais. A obra Três Miniaturas da Beira do Rio foi escrita em 2020 e estreada do Brasil em janeiro de 2021. Escrita em 3 partes, lembram a beira do rio Iguaraçu, na Parnaíba, litoral do Piauí, cidade para onde o compositor se mudou em 2017. A primeira, chamada Barcaças, está escrita em compasso de 5 tempos, com um ritmo decisivo e apresenta um grande diálogo do piano e com a flauta. A segunda, chamada Águas Tranquilas, tem o balanço das águas feito pelo piano, dando o apoio harmônico para a melodia da flauta. A terceira, Festa no Joca, possui um ritmo bem brasileiro. É uma homenagem ao restaurante do Joca, que é um grande amigo do compositor.
Antônio Celso Ribeiro nasceu em 1962. Natural de Pouso Alegre, Minas Gerais, é compositor e semioticista graduado pela Escola de Música da Universidade Federal de Minas Gerais. Premiado em vários concursos internacionais de composição, suas obras são executadas por proeminentes grupos e intérpretes de vários países. Embora tenha explorado um amplo idioma musical que vai das escalas modais e microtons, suas obras têm sido classificadas dentro da escola da nova simplicidade, sendo o maior representante dessa corrente na América Latina. Possui várias obras escritas para flauta doce com diversas formações, sendo 8 obras escritas para flauta doce e piano. A obra, Las Ilusiones de um Pobre Guardador de Ansarinos, foi escrita em 2018 para flauta doce sopranino e piano. Dedicada ao Duo Brasil, teve estreia realizada em 2019 no segundo Inflado, Encontro de Performance de Flauta Doce de Uberlândia. Obra curta e inspirada na Folia da Espanha, uma canção da Renascença de Rodrigo Martínez, que fala sobre um guardador de gansos que, possivelmente apaixonado, trata-os como se fossem vacas, leva-os para o rio como se estivessem indo para o pasto, e os gansos voam para longe ao sabor do vento.
Michel Schaer é compositor e regente paulista, nascido em 1957. Possui obras para diversas formações, passando por grupos de câmara, solistas, orquestras, coral, trilhas sonoras para teatro e especialmente a ópera. Escrita para flauta doce, baixo e piano, Circus Brasilis tem um apelo político. Foi escrita em 2017, logo após o momento histórico do impeachment da então presidente Dilma Rousseff. A obra reflete o sentimento do compositor, no sentido que envia o país dar um passo para frente e vários para trás. Ele demonstra esse sentimento nos elementos da composição, como o uso da tonalidade, atonalidade, politonalidade e serialismo, além da repetição de células melódicas do hino nacional brasileiro durante a obra. Utiliza também elementos de trechos da ópera Pagliacci, de Leoncavallo, compositor italiano do final do século XIX, que tem como personagem o palhaço e que faz alusão ao circo, que faz parte do título desta obra. Realizamos a estreia desta obra em 2021, que foi composta para o do Brasil. Registramos aqui o nosso agradecimento ao compositor e parceiro do nosso projeto.
Alfredo Vota nasceu em Botucatu, São Paulo, em 1980. É pianista, compositor e mestre em composição pela Universidade Estadual de Campinas. Possui obras que são executadas no Brasil e em outros países. Sua linguagem é frequentemente modal, de inspiração arcaica, ainda que se utilize do atonalismo e de afinações alternativas em algumas composições. Geralmente, Vota escolhe nomes de plantas e animais para intitular suas peças. O título da obra, Lobo, foi escolhida pelo compositor apenas por gostar do nome ou do próprio ser vivo nomeado por ele. Mas, de acordo com o compositor, inexiste a obrigação de se pensar no lobo ao se ouvir ou tocar a música, e da mesma forma não é proibido fugir dele. Quando começou a escrever esta peça, já tinha em mente sua instrumentação, de flauta doce e piano. Partiu de um pequeno grupo de notas, as 4 primeiras da melodia, e foi espelhando de numerosas maneiras diferentes, conectando todos esses espelhamentos para formar a parte da flauta. Procurou ritmos que se alternassem entre menos previsíveis e mais imprevisíveis, assim como alternâncias entre frases bem curtas e frases longas.
Sandra Moore é pianista, compositora e arranjadora. Começou a compor com 10 anos de idade e conta hoje com mais de 100 obras escritas em seu acervo. A peça Introdução e Dança foi escrita especialmente para o Duo Brasil em 2020 e que hoje também estreamos neste recital. Sandra possui uma série de peças intituladas Dança de Negros, que ela compõe desde 1998. Esta obra, Introdução e Dança, foi inspirada nessa série, dando continuidade a este trabalho. Como essas danças são peças curtas, Sandra acrescentou uma introdução contemplativa para ambientar e preparar o ouvinte para a dança. O piano possui um ostinato rítmico que serve de base para a dança. Os temas melódicos da flauta foram inspirados nos cantos dos passarinhos que ela ouvia da janela do apartamento em que morava, em Porto Alegre. A introdução foi elaborada com recortes lentificados dos temas melódicos da dança. Nosso muito obrigada, compositora.